Olá, queridos. Meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir. Mas eu gostaria de falar alguma coisinha sobre falar com o problema. Nós podemos ter uma reação positiva ou negativa, passiva, ou podemos avançar com relação a resolver certos tipos de problemas. Quantos que hoje não estão doentes, estão privados da sua vida financeira, estão com problemas ou causas na justiça, outros têm problemas até mesmo com prisão de filhos, ou outros que estão nas drogas, estão realmente passando por muitos problemas. Eu quero convidar você que está ouvindo aqui, para ter uma ação positiva com relação ao problema, à adversidade ou à enfermidade, seja ela qual for. Mas eu quero convidar você para ter essas ações, porque pode que a gente não tenha os instrumentos corretos de como agir com o problema. Eu escrevi um livro que é muito prático, escrevi dois, aliás, o Oração em Línguas e também o A Palavra Triunfante, que é um livro incrível. Muitas pessoas têm recebido desse livro e têm podido pôr em prática nas suas vidas. Porque não basta apenas você ler um editorial ou um livro, algo, ou assistir uma pregação, ou mesmo ler a Bíblia. Você precisa ter atitudes relevantes que tornem aquela atividade de leitura algo concreto na sua vida. Algo mude dentro de você para que as coisas aconteçam. Eu tenho falado que sempre é preciso ter uma mudança interior. As coisas que eu faço para Deus, primeiro elas têm que me impactar interiormente. Não basta somente fazer por fazer. Eu tenho que ter uma noção clara dentro de mim. O impacto primeiro tem que ser dentro de mim, dentro da pessoa, não é mesmo? E um dos textos que julgo muito importante, que está na página 95 desse livro, que diz: fale com o problema. Até anotei aqui. Fale com o problema. Deixa eu ver se dá para anotar aqui. É um tema muito importante. Fale com o problema. E como nós podemos falar com o problema? Às vezes a gente pede: Deus, põe a tua mão aqui nesse problema. Deus, vai nessa causa. E não é errado. Muitas vezes oramos, às vezes sem muita responsabilidade ou cumplicidade com o fato. Mas a verdade é que a palavra de Deus, as pessoas bíblicas, elas sempre é, abordaram o problema com um instrumento bíblico, com a palavra. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, as potestades, os dominadores, né, contra as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é brincadeira. A nossa luta é contra inimigos enormes, contra forças espirituais enormes. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Também tem outro texto bíblico que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Então nós temos inimigos de sobra, não precisamos achar outros, buscar outros inimigos para nós. E há alguém que também entra em causas que você não precisa agregar aquele peso espiritual para sua vida. Mas eu quero dizer para você que para contra-atacar, eu posso contra-atacar o problema, você pode contra-atacar o problema com armas espirituais. Assim como tem um remédio que é proporcional a cada enfermidade, e muitas vezes nós tomamos aquele remédio nos horários específicos e atacamos aquela dor, aquela enfermidade. Igualmente temos versos bíblicos que atacam o problema, que atacam a enfermidade, que atacam a vida econômica para trazer uma melhora, para trazer uma modificação, não é mesmo? Por exemplo, Salmos 103:3, né? A Bíblia fala que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara cada uma das vossas enfermidades. Então, Ele sara. Eu tenho que declarar isso, eu tenho que confessar. Enquanto eu não for convencido dessa verdade, enquanto você não for convencido dessa verdade dentro de si, ou seja, a verdade primeiro precisa mudar aqui dentro de nós.
quando Jesus falou com a Marta, Marta, eu não te hei dito, ou seja, ele estava dizendo assim, Marta, quando eu falei para você, a verdade que eu falei para você, deveria primeiro já ter mudado você interiormente, deveria ter impactado a sua vida, tinha que ter gerado convicção dentro de você. Então, o que eu preciso entender é que a palavra de Deus, primeiro, ela tem que gerar convicção dentro de mim. Assim como que para nascer de novo, está lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, eu preciso ser impactado com a palavra dentro de mim. Então, assim também em práticas espirituais. Primeiro, a palavra impacta dentro de mim, ela traz vida dentro de mim, ela cria o ambiente externo. Tanto ela cria o ambiente interno, como ela gera o ambiente externo. Quando Jesus falou para Marta ali, onde colocaram ele? Onde colocaram quem? Lázaro. Lázaro já havia morrido 4 dias. Ela disse, olha, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde colocaram? Aí ela disse, já cheira mal, Senhor. Jesus disse, eu não te hei dito se crer, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, primeiro a palavra gera dentro de mim, a palavra gera dentro de nós o impacto, a modificação. Ela cria o ambiente externo, primeiramente cria o interno, não é mesmo? Assim como a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Deus que está no secreto, porque o teu Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. O que ele está dizendo? Que eu crio o milagre internamente, no secreto da minha vida, eu gero o milagre. Você gera o milagre dentro de você. Então, antes mesmo de algo acontecer para você, mesmo antes de o milagre vir à existência, ele já tem que vir dentro de nós. Ele precisa acontecer lá dentro do nosso interior. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que o milagre está sendo construído. Assim como uma gestação, né? A gestação, a mulher está grávida, tem lá, ela precisa esperar os 9 meses para a criança nascer. Alguns nascem prematuramente, mas, em tese, obedece uma regra de espera. Então, a fé é igualmente isso. Você gera internamente, você faz aquela fecundação, a fé fecunda o milagre dentro de você. E você constrói ele como que a criança se desenvolve pelos nutrientes que entram pelo cordão umbilical. Os nutrientes são sugados, são levados, por isso a mulher precisa de uma alimentação saudável, porque, consequentemente, o bebê vai ter aquela alimentação saudável. A nossa fé também, ela recebe uma alimentação saudável, e você vai construindo o milagre que está gestando dentro de você, não é mesmo? O que a mulher faz? Ela vai lá na médica e tira uma ultrassom, e de tempo em tempo ela vai tirando o ultrassom e vai vendo o desenvolvimento daquele feto, daquela criança lá dentro. Assim também nós podemos verificar o crescimento da nossa fé, o andamento da construção da nossa fé, na medida em que oramos em outras línguas, nós construímos essa fé, e ela vai crescendo, uma fé que cresce. É importante a fé. Eu disse outro dia, se você não ora em línguas para edificar a sua fé, você não está se importando com a fé que tem. Se nós não edificamos pela meditação, assimilação e confissão da palavra, nós não estamos nos importando com a fé que nós temos. Nós precisamos nos importar. E como eu me importo? Me edificando, construindo, melhorando, isso vai tornar-me mais hábil, vai gerar uma credibilidade, um ambiente diante de Deus por onde eu consigo conquistar, eu consigo ter ousadia diante de Deus e diante dos homens, eu consigo ter ousadia. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulos 2, versículos 4 e 5, ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas da sabedoria humana,
mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus. Então, quando eu oro, quando eu me edifico, eu gero uma convicção plena, eu gero algo que muda, algo que transforma o ambiente. Por isso Jesus disse lá, Mateus 6,6, eu construo no meu ambiente secreto. Não significa um lugar geográfico, pode ser um ambiente interno, que eu crio o milagre, que o milagre é desenvolvido a partir do momento que eu edifico essa fé. Lembrando Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, em tese, eu preciso crer para que a coisa aconteça, para que eu consiga enxergar os milagres que Deus tem para mim. Eu preciso da fé. Ele é galardoador, ele tem o que tem. Ele diz que dá aquilo que quer dar, mas eu preciso ter olhos que enxergam. Se eu não edifico essa fé, se eu não crio esse ambiente, tampouco eu vou ter olhos para enxergar o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu não consigo ver. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que naquele em quem não há estas coisas é cego, só vendo o que está perto e não o que está de longe, ou que está longe. Ou seja, eu preciso agregar a minha fé. Na medida que eu oro em outras línguas, que eu edifico-me pela construção da palavra de Deus, eu aumento, eu crio uma visão ampla, eu perco a miopia, eu perco todo aquele senso de encurtamento da minha visão. Então Deus quer mudar. Fale com o problema, está aqui, nesse livro aqui, meu livro. É um livro incrível para mudar a sua concepção, a sua vida. Tem outros temas que são importantes, como reintegração e posse. Amo esse tema porque tem base legal, tem base nos códigos sobre reintegração que se utiliza de um instrumento jurídico para fazer voltar aquele bem para suas mãos. Assim também, a nossa fé se utiliza, nós temos instrumentos de Deus para trazer de volta aquilo que o diabo roubou. O diabo roubou nas suas finanças. Quanto tempo ele roubou a sua vida? Quanto tempo você teve prejuízo e porque não foi porque você quis, mas foi de forma involuntária. Então Deus quer te restituir. E às vezes não sabemos, porque não sabemos como nos comportar com instrumentos legais em Deus utilizar, por mera ignorância, só por mero desconhecimento. Não porque você quis isso acontecesse na sua vida. Mas quando você começa a, a, a descortinar, aprender, então aí você sabe o caminho, né? Não é por ignorância agora. Você tem o caminho, você tem as chaves bíblicas, as chaves espirituais. Outros temas, por exemplo, atitudes que geram milagres, página 87. Quais atitudes eu posso ter que vão gerar milagres em minha vida? Né? A palavra e os atos de justiça. O que eu faço que gera milagres? Fale com o problema, esse que eu já falei para você, renovando a mente, integração e posse, bênçãos da restituição, autoridade delegada. Coisa incrível esse tema aqui. A palavra geracional, a palavra confessada, confissão para a cura, a confissão da palavra em fé. Tem tantos outros. Autoridade espiritual. O que é uma autoridade espiritual? Ah, não, autoridade espiritual é o meu líder. Ah, é o bispo, é o apóstolo. Não. A autoridade espiritual é aquela que é gerada pelo Espírito Santo dentro de nós, que te capacita a ter ousadia. Chegando no topo, esse incrível tema. Confissão pelas obras. Confissão é trazer a existência pelos atos que eu faço, pelas obras. Confissão por milagres, pelos dons, pelo caráter, pela obediência, identidade espiritual, os frutos, superando os impasses, derrubando Babel, governando com Cristo. É outro tema. Ratos no palácio. Essa você vai precisar ler. Imunidade material e espiritual. O que é imunidade? Né? Quando a gente está debilitado
a gente vai contra-atacar com medicamentos, né? Por emergência a gente vai. Mas se a gente tem uma imunidade, ou seja, nós temos anticorpos que são já pré-fabricados através de uma boa alimentação, de uma recomposição, tomando vitamina D, zinco, cobre, nós tomamos todos os outros tipos de componentes que nos reintegram, então cria uma imunidade, vamos dizer assim, né? E espiritualmente, eu posso criar imunidade? Posso, eu posso. Tem as chaves bíblicas aqui, tem os remédios bíblicos que vão te trazer imunidade, imunidade material contra, preventivo contra o roubo, o diabo roubar você na tua prosperidade, dieta bíblica, chave mestra, todo mundo conhece, que é a oração em línguas, quem sou eu, e fale com as riquezas, está na página 249. Então, você não pode perder essa bênção. E o oração em línguas dos dons vai te habilitar a orar em outras línguas, vai te habilitar a como fluir nos dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, interpretação de línguas, profecia, fé, né? Curar, dons de milagres. Todos os dons vai ser uma bênção para a sua vida. Então, divulgue, entre em contato. Já está na descrição o caminho para você adquirir este livro. Então, qual é o seu problema? Vamos orar agora pelo seu problema? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero determinar agora no nome de Jesus. Esse teu filho, essa tua filha também vai determinar agora, em o nome de Jesus. Todo mal, toda força do diabo vai recuar agora no nome de Jesus. Eu ordeno agora, em o nome de Jesus, eu ordeno sobre a área de patologias agora do corpo, pernas, braços, colunas, agora, dores de cabeça, eu te mando embora na autoridade do nome de Jesus. Você fala com o problema, você não fala, problema, Deus toca nesse problema. Não, você diz, eu te ordeno, na autoridade do nome de Jesus, vai embora problema. Câncer, vai embora. Dores, enxaqueca, vai embora agora, no nome de Jesus. Eu te ordeno, não estou te pedindo, estou te ordenando, vai embora agora. Você ordena pontualmente, você já manda um por um embora, o diabo pegue toda a tua malinha maligna e parte agora, no nome de Jesus. Faça essas orações, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até o próximo encontro. Vou falar de um outro tema específico do livro num próximo encontro. Esse primeiro, fale com o problema. Use os remédios bíblicos proporcionais. Nós podemos criar o nosso mundo a partir de incrementarmos ele com os remédios bíblicos, com as chaves, com as confissões, confessando a palavra, se construindo pela oração em línguas e construindo o nosso mundo pela palavra de Deus. Ok? Deus abençoe você. Um abraço a todos que nos assistiram. Fiquem na paz, comentem, façam suas perguntas, façam seu pedido de oração, coloque ali nos comentários, ok? E não se esqueça de curtir e compartilhar, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz. Aliás, antes, quero convidar você, se você quiser fazer parte de um grupo do WhatsApp ou do Telegram, para poder participar dos nossos encontros gratuitos. Primeira sexta-feira do mês, nós temos o treinamento nos dons às 20h30. Na última sexta-feira do mês, nós temos às 22 horas uma vigília abençoada com todos os que estão nos grupos. E todos os domingos, às 10h30 da manhã, nós temos o Manhã com Deus, um tempinho de 1 hora que ficamos juntos, todos os domingos. E onde que eu acesso? Como eu acesso? O link vai estar no WhatsApp ou no Telegram quando nós postarmos. Nas vésperas de cada reunião, nós postamos e você vem. Para os livros também tem um meio de como você acessar. Ali na legenda você tem o preço de cada livro, o frete ou mando para qualquer lugar no Brasil. E até para o exterior. Com certeza mando também. Claro que o frete vai ser 4 vezes o preço do livro, mas mando para qualquer lugar do mundo que você pedir, ok? Faço um levantamento prévio nos correios
e mando para qualquer lugar do mundo o livro, tanto Oração em Línguas quanto a Palavra Triunfante. E para todo o Brasil, lembre bem, para mandar um livro desse mais grosso, que é o Palavra Triunfante, custa em torno de R$ 12,50. E o Oração em Línguas e os Dons custa R$ 9,50 para mandar para qualquer lugar do Brasil. Eu envio para você. Você vai mandar seus dados, nome, CPF, você vai mandar o CEP, o endereço da rua, a cidade e o estado. Você manda para mim pelo WhatsApp, né? E eu envio para você. No mesmo dia, se eu puder, eu envio o livro para que chegue o mais rápido possível no seu lugar. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.